Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Vamos ler até o 13. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 13. Lembrando aos queridos que nós estamos estudando sobre a importância da comunicação, da importância de apregoar, anunciar, comunicar, ensinar, exortar, redarguir, pregar. Lembram da carta de Paulo a Timóteo? Insta, a tempo e fora de tempo. Persevera nisto, em redarguir, em exortar. E nós vimos isto. E hoje, com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, seguiremos nesta perspectiva do cuidado, da importância de ensinar, orientar, prescrever. Muito bem. Versículo 1 ao 13, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Havendo primeiro padecido e sido ultrajados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus, no meio de grande combate. Qual é o anúncio? Qual é a notícia? Evangelho de Deus. Verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com dolo. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia o seu próprio filho. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente procedemos para convosco, os que credes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Quantos podem dizer amém? Vou pedir licença aqui e até tirar o microfone do pedestal para vos falar. Queridos irmãos, quando nós nos lembramos e nos reunimos para estar juntos na casa do Senhor, em especial na escola bíblica dominical e o culto de ensino, é quando temos a oportunidade de voltarmos a atenção, a nossa audição e a atenção para aquilo que vos é anunciado, pregado, lembrado. E o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós acabamos de ler juntos, ainda que a minha versão venha diferir um pouco da língua portuguesa da sua tradução, porque nós temos a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Fiel e Corrigida, a NVI, que inclusive é a minha versão, Almeida Revista e Atualizada. Então, qual é o propósito de termos diferentes versões? É para que a percepção seja ampliada
e nós tenhamos uma clara percepção do ensino paulino. E a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem a sua envergadura e o seu propósito que alcança a cada um de nós no dia de hoje, chamado dia de hoje, pleno século 21, estamos em 2023, em março de 2023, caminhando para o término do primeiro trimestre deste ano, e a palavra do apóstolo Paulo é atemporal, e por que não dizer contemporânea, para que eu e você andemos na presença de Deus, recebendo palavra não de sabedoria humana, mas evangelho de Deus, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer. Interessante que quando nós iniciamos o estudo a respeito da palavra comunicação, Deus tem interesse de se comunicar com o homem. Deus, ao criar o homem, quando nós nos reunimos aqui na primeira terça-feira dentro deste assunto, quando finalizamos rapidamente, superficialmente, aquilo que diz respeito à cristologia, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, as realizações das maravilhas do operar do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus, e recentemente na nossa escola bíblica dominical, nós vimos o avivamento espiritual no ministério do Senhor Jesus, e percebemos o quão maravilhoso é o agir do Espírito Santo, e o propósito do Espírito Santo, conforme Paulo escreve, é glorificar o nome de Cristo. É Cristo glorificado, glorifica o Pai. E nós vemos a Trindade operando no seio da igreja. E quando a igreja está diante da palavra e recebe a palavra e dá um glória a Deus, o Senhor é glorificado. E a glória do crente sobe e a glória de Deus desce. E o nosso coração se enche da palavra. Comunicar. Comunicar é exortar, exortar é doutrinar, doutrinar é instruir, instruir é ensinar. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, é um ensino para mim e para a tua vida. Tome isto como da parte de Deus algo precioso. Muito obrigado, irmão Caio. Resgatando aquilo que Paulo disse a Timóteo, pregues a tempo e fora de tempo, instes, redargas, repreendas e exorte. Quando pregar é abordar algo, é comentar um assunto. Instar é solicitar insistentemente. Redarguir é argumentar, repreender é censurar, exortar é fazer com que alguém pense a respeito de algo. Eu não posso, enquanto pastor, ver uma ovelha caminhando para o precipício e ficar olhando, porque Deus vai cobrar do pastor, que simplesmente observa uma ovelha indo para o precipício e nem se mexe. Há por aí falsos pastores. Por quê? Porque o próprio Cristo disse, virão falsos cristos. E o profeta Jeremias diz, ai dos falsos pastores. Ezequiel falou, ai dos maus pastores, dos maus líderes. E eles existem, infelizmente. Mas aqui que o Senhor levante líderes que têm amor pelas almas e que exortam, repreendem, que redarguem, que instam e que preguem o Evangelho. E Paulo disse aos Tessalonicenses, eu quis me comunicar com vocês, eu quis ensinar vocês, eu quis exortar vocês, eu quis pregar para vocês. Ao nome do Senhor seja toda a honra e toda a glória. Qual é o papel do líder, do responsável? Qual é o papel do presbítero? Qual é o papel do diácono? Qual é o papel do professor da escola dominical? Qual é o papel das líderes do círculo de oração? Qual é o papel da coordenação da mocidade? Qual é o papel das professoras nas nossas crianças? Pregar, instar, redarguir, repreender, exortar. Qual é o papel dos pais dentro de casa diante dos filhos? Pregar, instar, redarguir, repreender e exortar, usando qual instrumento? Esta palavra. Por isso lá em Deuteronômio, deuteros é repetição da lei no hebraico, no original hebraico, Deus falando a Moisés para que instruísse o povo de Deus, dizendo, pega os seus filhos, inculca na cabeça deles, inculca, olha o verbo, constantemente, seja repetitivo, todos os dias. Os irmãos se recordam do nosso querido amigo e pastor reverendo Marcelo de Oliveira, hebraísta, autor de 23 livros e que ocupa a 17ª cadeira da Academia de Letras, substituindo um vulto, segundo as palavras dele, estou repetindo tudo que ele disse.
ele nos trouxe aqui um ensino muito interessante quando por aqui passou, dizendo que todo judeu, 3 vezes por dia, dentro da doutrina rabínica para o não messiânico, que ainda aguarda o Messias, ele conhece a Torá, a Midrash, o Velho Testamento inteiro. E os 5 primeiros livros é feito de cor. E há um livro de Números, que o Shema Israel, número 6, ele recita de cor 3 vezes por dia o Shema Israel, que é bendito o Senhor, o Eterno, suas bênçãos sobre as nossas vidas. Em hebraico, então, as lágrimas descem e o coração derrete. É lindo. 3 vezes por dia, eles oram ao Senhor, pedindo as bênçãos de Deus, perseverando, guardando a palavra no coração. E quando alguém fizer uso do púlpito, não endureça a tua cerviz, porque a Bíblia nos diz, o próprio apóstolo Paulo diz, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, nem a sua cerviz. Por que, queridos irmãos? Isso é importante demais para as nossas vidas. Eu desejaria que tivéssemos aqui 180 membros arrolados de chácara inglesa e todos saíssem daqui dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Sabe por quê? A Bíblia nos diz assim, que Deus é pai, e por ser pai, ele corrige o seu filho, ele repreende, porque aquele que deixa de ser repreendido e corrigido, já não é mais filho, é o quê? Bastardo. Bastardo não tem direito, bastardo não tem herança, bastardo não tem moradia, bastardo não tem amparo do pai, bastardo não pode entrar na presença do pai, bastardo não tem o nome do pai, bastardo não se parece, não tem a mesma voz, mas nós somos filhos. A ele honra, a ele glória. Aí Paulo vai dizer, e o Espírito do Filho habita em nós, e nós dizemos, Abba Pai, Paizinho querido. Quantos podem chamar a Deus de Pai esta noite? Nos repreende, Senhor, e nos exorta. O dia que o Pai deixar de nos corrigir, é porque já não somos filhos, somos bastardos. Já não há mais esperança nenhuma. Corrige-nos, Senhor, nesta noite. Exorta-nos, Senhor, esta noite. Redargue, que o Espírito Santo venha falar no meu e no seu coração, e os nossos ouvidos seja tirado toda a cera. Aqueles que vivem distante do Senhor, porque tem cera nos seus ouvidos. Tiago diz na sua epístola que nos últimos dias seriam dias maus, que os homens tendo comichões nos ouvidos, não dariam atenção à doutrina de Deus, mas dariam ouvidos à doutrina de homens, e doutrinas de demônios, cujo Deus é o seu próprio ventre. Que o nosso Deus seja o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que por amar nos exorta, aquele que por amar enviou o seu Filho para padecer no meu e no seu lugar, que aquele que nos amou primeiro, continue nos corrigindo, continue nos exortando, continue trazendo palavra de correção para nós, para estarmos atentos à sua bendita palavra. Há um texto muito interessante, guarde 1 Tessalonicenses aí aberto, mas vamos falar ainda sobre o cuidado de Paulo para com a igreja. Paulo estava muito preocupado com o bem-estar da igreja. Por gentileza, pastor Daniel Salustiano, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 11. Não sei, irmão Caio, se está fácil de lançar aí. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso de número 11. Paulo falando do cuidado, do seu esmero, da sua preocupação com a igreja. Nós lemos 13 versículos onde Paulo vem falando aos de Tessalônica. Eu quis comunicar, eu quis falar, eu quis anunciar, eu quis repreender, eu quis exortar vocês para que vocês continuem nesse caminho. Vamos ver Romanos 1 e 11. Por favor, pastor Daniel. A fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Obrigado, pastor Daniel. Receba do Senhor hoje dons
Paulo, quando exorta e ensina, ele quer compartilhar. Compartilhar não é dividir, compartilhar não é trazer coisas boas, compartilhar não é deixar de ser egoísta e reter para mim mesmo e distribuir para os meus irmãos. Por isso a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, diz que tudo era comum a todos e era um só o coração de todos. Não havia ninguém necessitado. O que alguém recebia de Deus, ele dividia. Então receba do Senhor hoje, em nome de Jesus. Receba dons espirituais, receba graça, seja fortalecido. E se o pastor te repreender e te exortar, receba com amor. É para você ser fortalecido. Vou repetir. Um pastor que vê uma ovelha caminhando para o precipício e a deixa cair, vai dar conta com Deus. O sumo pastor vai cuidar da ovelhinha e vai cobrar desse mau pastor. O sumo pastor está aqui, está olhando para nós. Receba dele nessa noite fortalecimento. Romanos 1:11. Eu quis estar com vocês para compartilhar. Receba o que sair deste púlpito, é a palavra de Deus. Paulo, na carta aos Tessalonicenses que nós lemos, ele disse: eu não disse para vocês fábulas, nem conjecturas da minha... Não, eu trouxe evangelho de Deus. Coma do evangelho, receba do evangelho, receba esta palavra, seja cheio desta palavra. A palavra é dele. Cuidado de Paulo para com a igreja, sobre comunicar, sobre exortar, sobre redarguir. Irmão Marco, por gentileza, carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios. Vamos ler juntos. Nosso irmão Marco vai ler capítulo 2, versículo de número 4. Segunda aos Coríntios, 2 e 4. Paulo zelando pelo bem-estar da igreja. O que é o pastor da igreja? Aconselhando, orientando, exortando. É o bem-estar. O que eu desejo para vocês é o melhor da parte de Deus. E qual é o melhor? É o evangelho. Por isso Paulo vai dizer, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por gentileza, irmão Marco, por favor. Porque com muita tribulação e angústia no coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Amém. Quantos recebem este amor? Eu vos escrevi. O que é escrever se não comunicar? O que é compartilhar se não comunicar? Qual é o objetivo de comunicar? Comunicar o evangelho. A palavra não é nossa, é do Senhor. Evangelho é mensagem de boas novas. Evangelho traz esperança. Evangelho nos enche dos mistérios do amor de Deus. Lembra de uma ceia que eu falei sobre os tesouros escondidos de Deus que estão em Cristo Jesus? Que o Senhor revele dos seus tesouros para nós e sejamos cheios, transbordantes deste cuidado de Deus para conosco, para a igreja. Quem está fora da igreja está fora do cuidado dele. Quem abandonou a casa do pai é o filho pródigo. Aí ele lembra: na casa do meu pai tem abundância. Tem sim, receba da abundância do Senhor. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de amor, abundância de gozo, abundância de dons espirituais, abundância da certeza da salvação. Seja cheio da palavra aqui hoje, em nome de Jesus. Vamos continuar olhando o cuidado de Paulo para com a igreja. Gálatas capítulo 4. Irmã Ellen, localize para nós aí. Gálatas capítulo 4. Versículo 19. Ao nome do Senhor toda glória. Gálatas capítulo 4. Versículo 19, por gentileza. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Este é o cuidado daquele que vem redarguir, exortar, orientar, aconselhar, conduzir,
mostrar o caminho, orientar na palavra. De quem é essa responsabilidade? Quem está escrevendo? Paulo, fundador da igreja. Paulo, ganhador de almas. Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo, um vaso escolhido na mão de Deus. Paulo, um homem que tinha as marcas do evangelho. Paulo, um homem que tinha um espinho na carne. Paulo, aquele que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele na carta, lá na prisão, Paulo ainda em prisões. Irmãos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, os últimos capítulos, nós vemos a narrativa de Lucas entrevistando Paulo, porque Lucas não foi acompanhar o ministério do Senhor Jesus. Lucas se converteu lá em Atos capítulo 16, é que você encontra o primeiro registro de Lucas, e Lucas começa a acompanhar Paulo, e depois de muitos anos, ele vê Paulo preso, vai visitar Paulo na prisão. Timóteo leva os rolos para ele na prisão, e da prisão ele sai, da prisão onde estava em Filipos, por onde foi encarcerado, ele sai de Éfeso, onde foi encarcerado, ele é levado para Roma, porque ele exigiu: sou cidadão romano, exijo ser julgado por César. Aí os grandes governadores, como Festo, entre outros, é romano, vamos ter que levar ele para César. Ele solicitou, e um centurião no navio onde Paulo estava, passou por um naufrágio. Sabe qual era o nome do centurião? 10 pontos da escola bíblica, superintendente. A irmã Valéria poderia até chutar, mas eu vou dizer, nome do centurião: Júlio César. Que nome bonito. Se converteu. E hoje eu também, Júlio César, sou convertido. Servo do Deus Altíssimo. E naquele navio haviam 217 almas. E o centurião: vamos matar. Aí, não, Paulo levantou e disse: não façam nada. O meu Deus falou comigo. Ninguém vai se perder. Mas se alguém pular para fora do barco, não tem mais responsabilidade. Mas se você ficar no barco, ninguém vai se perder. Fique no barco, olha o barco aqui, ó, a palavra, olha o barco, a igreja. Fique no barco, ninguém vai se... Deus falou comigo. 14 dias de jejum, e o mar batendo, ficaram presos. Aí o navio vai arrebentar. O que vamos fazer? Jogue madeiras, jogue algumas coisas para os presos se apegarem, porque Deus falou comigo: ninguém vai se perder. Chegaram numa praia. Esse pastor que geme com gemidos, com dor de parto, estou orando por vocês, estou ensinando a vocês, estou pregando o evangelho, eu sinto dores de parto, vocês são meus filhos, mas quem ficar no barco, ninguém vai se perder. Há quem não goste de ouvir o pastor exortando, mas não é um pastor, é a palavra. Há quem não goste do pastor orientando, mas não é o pastor, é a palavra. Não é palavra nossa, é evangelho de Deus. E como saber que é evangelho de Deus? Simples. Vem para a escola dominical. Simples. Vem para o culto de doutrina. Simples. Leia a Bíblia. Quantos já não leem mais a Bíblia? Mas não, aqui em Chácara Inglesa. Leia a Bíblia. Venha orar. Venha para a escola dominical. Venha para o culto de doutrina. Aí você é um crente vacinado. Comida boa. Está com dúvida? Leia a Bíblia. Será que o pastor está falando algo? Leia a Bíblia. Fique dentro do barco. Porque ninguém vai se perder. Boa é esta palavra. Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Por gentileza, pastor Daniel Salustiano. Colossenses. Dois e 1. Vocês saibam quanto estou lutando por vocês, porque estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Aleluia, Jesus. Sabe o que os pastores fazem aqui de sexta-feira, das 11 à meia-noite? Lutando por vocês. A igreja não é nossa, pastor Daniel. A igreja é dele. Nós intercedemos pelos jovens,
intercedemos pelo círculo de oração, intercedemos pelo corpo de obreiros, intercedemos pelos músicos, intercedemos pelas crianças. Isso não é mérito, isso não é honraria nenhuma, isso é o mínimo. É obrigação nossa. Aí Paulo vai dizer: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Aí eu quero retomar o que disse o profeta Jeremias, ouvindo a voz de Deus, e ele deixou isso registrado. Deus falando com Jeremias: vos darei pastores, que vos apacentem com sabedoria e com ciência. Peça para Deus encher os pastores com sabedoria e ciência, porque eles estão pelejando por vocês. Enquanto estivermos aqui pregando, exortando, ensinando, corrigindo, admoestando, orientando, a igreja tem um caminho certo, para cima. Para cima. O dia que Deus parar de falar conosco, já não somos mais filhos. Somos bastardos, mas na casa do Senhor, aqui em Chácara Inglesa, todos somos filhos do Senhor. Ainda temos Deus por Pai, ainda temos um Pai amoroso, que conhece a nossa estrutura, perfeitamente isso. Salmo 103, versículos 13 e 14. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Então, da parte do Senhor, receba hoje graça, fortaleza. Receba do Senhor aquilo que nos fortalece. E o que nos fortalece essa noite? Isso aqui, ó. Como disse a irmã Ellen, é bem alto ali, tutano. Salmo 63, 5. A minha alma se fartará do tutano e da gordura. Está aqui, ó. Seja farta esta noite. Se alimente essa noite. O que se comunica deste púlpito é evangelho de Deus. E eu fico com a palavra de Ezequiel. Enquanto obreiro, eu tomo para mim o que Deus disse para Ezequiel: permita-me, me deem esta licença. Eu me aconselho com o conselho de Deus para Ezequiel. Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir,